Olá, crianças! Hoje a professora está aqui num ambiente um pouquinho diferente, uma parte da minha casa. Lembram que eu falei para vocês na sala de aula que eu moro numa casa antiga e aqui tem muitas histórias nessa casa, porque muita gente já morou aqui nessa casa. E agora nós estamos aqui e aqui num ambiente um pouquinho diferente. A prof vai fazer aulinha de matemática hoje, certo? Então, acompanhando com a professora na página 222, atividade 4. Lá nós vamos trabalhar algumas situações problema. Essas situações problemas começam com um passeio que o Luan fez no parque de diversões com a sua tia, 2 primos e 2 primas. Então, Luan, tia, 2 primos e 2 primas. Eram 6 pessoas que foram no parque de diversões, certo? Então, número 1. Luan e seus primos foram brincar no carrinho bate-bate. Ao todo eram 12 carrinhos e em cada rodada havia 2 crianças por carrinho. Quantas crianças brincavam em cada rodada? Então, crianças, professora não tem carrinho bate-bate, é lógico. Então, para a gente simplificar, a professora pegou os carrinhos aqui para vocês terem uma noção de como fazer essa continha. Então, é como se fossem 2 pessoas nesse, 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse, até terminar os 12 carrinhos. Então, os carrinhos bate-bate estavam cheios de crianças para sair para fazer uma rodada. Agora, a professora quer saber, lá no problema pede, quantas crianças foram nessa primeira rodada? Se cada carrinho levou 2 crianças, quantas crianças foram nessa primeira rodada? E pensem que tipo de continha vocês têm que fazer. Depois vão fazer a resposta à pergunta, quantas crianças brincavam em cada rodada, colocando a resposta aqui e fazendo a continha aqui. Número 2. Nas xícaras gigantes podiam brincar 24 pessoas por vez, que eram distribuídas igualmente em 6 xícaras. Quantas pessoas podiam ser colocadas em cada xícara? Então, aqui não tenho xícara gigante, então eu peguei as xícaras da minha cozinha. São 6 xícaras naquele aparelho lá, da xícara gigante. Cada xícara daquela levava 4 pessoas. Então, sentava lá dentro da xícara 1, 2, 3, 4 pessoas nessa xícara, 4 nessa, 4 nessa, 4 nessa, 4 nessa e 4 nessa. Então, ali o problema então continua. Quantas pessoas podiam ser colocadas em cada xícara? Então, aqui vocês vão responder, fazer a continha e responder. Quantas pessoas podiam ser colocadas em cada xícara? Certo? 3. Luan e seus primos compraram pipoca, cada pacote custou R$3. Quanto eles pagaram por 5 pacotes? Então, vocês podem desenhar os pacotinhos de pipoca aqui, os 5 pacotinhos, colocar os R$3 em cima e podem depois fazer um cálculo, todas essas pipocas aqui, quanto que o Luan e os primos dele pagaram por essas pipocas e colocaram a resposta. 4. As primas de Luan pediram à sua mãe que comprasse balões. Ela pagou R$15 por 5 balões. Quanto custou cada balão? Então, essa aqui é diferente dessa. Aqui pede o preço total, aqui eu pede o preço de um balão, certo? Quando eu quero saber o total de alguma coisa, eu faço uma multiplicação. Quando eu quero saber o preço de uma coisa, eu tenho que repartir, então eu faço uma divisão, certo? Depois de fazer os cálculos, vocês vão fazer a resposta a essas perguntas que estão aqui. Número 5. Na lanchonete do parque, cada sanduíche custava R$6 e o copo de suco natural R$2. A tia do Luan comprou um sanduíche para cada um, inclusive para ela. Tia do Luan, mais 4 primos, 6 pessoas. Quanto custaram os 6 sanduíches? Vejam que aqui vocês querem saber o total do preço dos sanduíches. Como a prof já explicou lá que continha tem que fazer.
E daí fazer a resposta dessa pergunta, quanto custaram os 6 sanduíches? B, ela comprou 6 copos de suco. Aqui em cima está o preço do suco. Ela comprou 6 copos, custando R$2 cada um. Aqui pergunta o total do preço dos sucos. Que continha que eu tenho que fazer? Depois fazer a resposta. Quantos reais a tia do Luan pagou no total da compra? Então, primeiro eu vou calcular os sanduíches, depois eu vou calcular os sucos. E daí é lógico que eu vou ter que juntar o preço do sanduíche com o preço do suco. Então, eu vou saber qual o total da compra. E responder essa pergunta aqui também. 6. No pula-pula havia uma fila com 42 crianças, mas brincavam apenas 7 de cada vez. Quantos grupos de crianças foram formados até que todos da fila brincassem? Então, uma fila de 42 crianças, só que cada vez que a tia abria a portinha do pula-pula, só podiam entrar 7 crianças. Então entraram 7, depois entraram mais 7, depois entraram mais 7. E a pergunta é, quantos grupos de crianças foram formados? Quem quiser pode fazer desenho. Quem não entende como fazer assim, essa divisão, essa repartição, pode fazer desenhos, tá? Para compreender melhor, né? Então aqui nós temos que fazer uma repartição, nós temos que dividir as crianças pelas crianças, o total de crianças pelas crianças que entram de cada vez, para saber quantos grupos foram formados. Fazer a resposta também aqui nesse problema. Gente, uma coisa importante, a resposta ela sempre tem que ser conforme a pergunta. Por exemplo, aqui, ó, quantos reais a tia do Luan pagou no total da compra? A tia do Luan pagou, ali vai o número, reais no total da compra. Então, a resposta tem que combinar com aquela pergunta. Lá na escola, prof, já vi alunos que faziam a resposta de qualquer jeito. Não é. A resposta tem que ser igual, correspondente à pergunta. Leia a pergunta e formula a resposta. Ok? Mande para a professora, daí eu vou poder corrigir, vou poder ver quem acertou tudo. Certo? Até!